Hello, guys! Bom, como eu havia prometido a vocês, então, eu trouxe aqui a videoaula referente ao conteúdo que nós trabalharíamos no dia 8 de setembro e que, infelizmente, não pudemos fazer porque eu tive um imprevisto com o computador. Então, eu estou gravando para vocês. Qualquer dúvida, né, na próxima aula a gente pode esclarecer. Esse primeiro conteúdo do terceiro trimestre, então, consiste em substantivos, contáveis e incontáveis, em inglês, né? Como que a gente usa, quais são os substantivos contáveis e incontáveis. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esse vocabulário, vamos trabalhar o uso, então, dos artigos a and some, mas nas próximas aulas veremos também o any, o many e o much. E o vocabulário que a gente vai utilizar para trabalhar esse conteúdo é basicamente o vocabulário referente à alimentação, né? Food and drink. Para a gente começar, eu trouxe um pequeno texto para a gente fazer um exercício de leitura, compreensão, né? Faz tempo que a gente não faz o reading comprehension, então eu trouxe esse pequeno texto para ilustrar esse conteúdo. Então, o texto diz o seguinte: A long and healthy life, uma vida longa e saudável. Everyone wants to be healthy and live a long time. But how can we do it? Some years ago, a 90-year-old American writer gave some advice for a long and healthy life. Todo mundo quer ter uma vida longa e saudável, mas como podemos fazer isso? Alguns anos atrás, a escritora americana de 90 anos, uma escritora, né, de 90 anos, deu alguns conselhos para ter uma vida longa e saudável. Believe in yourself, acredite em você mesmo. Keep your mind active, mantenha sua mente ativa. Be positive, seja positivo. Love people and enjoy helping others. Ame as pessoas e goste de ajudar os outros. The women in Okinawa, in Japan, are another great example. Então, as mulheres dessa região aqui, Okinawa, no Japão, também são um grande exemplo. They live a long time, they are very fit, and they don't have many diseases or heart problems. Elas vivem por muito tempo, têm um corpo em forma e não têm muitas doenças ou problemas de coração. Their secret, o segredo delas, they do some exercise every day. Elas fazem exercício todo dia. They don't have much stress in their lives. Não tem muito estresse nas suas vidas. And in geral, em geral, they are positive and active. São positivas, né, otimistas, e active, ativas, né? But of course, diet is important too. Mas é claro que a dieta, né, a alimentação é importante também. The Okinawa women eat tofu, fish, green vegetables, carrots, fruits, spices and sweet potatoes. As mulheres dessa região comem tofu, peixe, vegetais, né, legumes, verduras, cenoura, fruta, spices, né, temperos e batata doce. They eat some meat, elas comem carne, um pouco de carne, but they don't eat any fat from the meat. Mas não comem nada de gordura da carne, não comem a gordura. They eat seaweed, elas comem alga marinha. This contains many different vitamins and minerals, and it's good for your heart. Porque isso contém muitas vitaminas, minerais, e é bom para o coração. The Mediterranean diet is very healthy too. A dieta do Mediterrâneo também é muito saudável. It consists of vegetables, tomatoes, lemons, fish, beans, garlic, cheese, yogurt, rice and pasta. Consiste em vegetables, né, legumes, verduras, tomate, limão, peixe, feijão, alho, queijo, iogurte, arroz e massa. The fat in this diet is good fat. A gordura nessa dieta é chamada de gordura boa. Vem então de it comes from olive oil, do azeite de oliva, and from fish, do peixe. So what do these two diets tell us? O que essas duas dietas então nos revelam? Don't eat any bad fats, like fats in sweets, fried food and meat. Não coma a gordura ruim, que é aquela que vem dos doces, das comidas fritas e da carne. Eat healthy carbohydrates, que são os carboidratos saudáveis que estão nas verduras, nas frutas, na batata, no arroz. Don't use much oil in cooking. Não use muito óleo, né, quando for cozinhar. E se você for usar o óleo, use um bom como o olive oil, que é o de oliva.
And avoid deep fried food. E evite aquelas comidas, aquelas que são fritas, né? E muita gordura. Deep fried, né? Então que a comida fica submersa no óleo, né? Tipo as batatas fritas, coxinha, né? Coisas assim. If you are a little hungry, se você estiver com um pouco de fome, eat an apple or a carrot, como uma maçã, uma cenoura, not a packet of crisps, não um pacote de salgadinhos. Eat well, live an active and stress-free life, então coma bem, tenha uma vida ativa, sem estresse, you will live a long time, e você vai viver por muito tempo. Então aqui um exercício de compreensão, leitura e compreensão. Why do the women in Okinawa live a long time? Por que as mulheres, então, dessa região vivem por muito tempo? A gente identificou aqui nessa parte do texto, ó. Tá falando das mulheres da região. Their secret, o segredo delas. É isso aqui, ó. They do some exercise every day. They don't have much stress in life. And they are positive and active. Então, a gente pode colocar essa resposta. They do some exercise every day. They don't have much stress in life. And they are positive and active. Elas são positivas e ativas, né? Possuem uma mente ativa. Depois a gente tem ali, why is seaweed good for you? Por que a alga marinha é bom para você? Aí a gente localiza aqui no texto, ó. And they eat seaweed. This contains many different vitamins and minerals and is good for your heart. Então a gente vai explicar o porquê. Because, como tá no texto, this contains many different, vou colocar em inglês, né, corretor, different, my gosh, vitamins and minerals, and it is good for your heart, é bom pro coração. Achamos ali. E por fim, where does the fat come from in the Mediterranean diet? Da onde que vem essa gordura da dieta mediterrânea? Tá aqui, ó. The fat in this diet is good fat. It comes from olive oil and from fish. Então, ela vem do azeite de oliva e do peixe. Vou colocar a resposta. It comes from olive oil and from fish. Do peixe. Então, fizemos a nossa leitura e interpretação aqui, compreensão do texto. Conseguimos responder as questões. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha no vocabulário. Então, a gente viu algumas palavras, né, referentes à alimentação, à comida. E aqui temos mais alguns exemplos. E a gente vai primeiro identificar, né, o que é cada coisa nessa figura. Para depois a gente trabalhar o conteúdo gramatical. Então, nosso vocabulário, food and drink. Bem fácil, né? Aqui na primeira, a gente tem apples. Na segunda figura a gente tem carrots. Essa daqui, letter D, tá meio confusa, não tô conseguindo identificar. Vamos deixar ela, voltamos depois. Isso daqui tá escrito, ó, mineral water. Dá pra ver ali, né? Então vamos colocar água mineral. Mineral water. Não sei se vai aparecer pequenininho assim. Mineral water. Depois a gente arruma ali. Aqui a gente tem eggs, dá pra ver bem. Esse daqui, pessoal, para quem não conseguiu identificar, ó, a gente tem beans, feijões, tá? Esse aqui é o feijão verde, a gente chama de vagem também, né? Green beans. Vou colocar ali, beans. Depois a gente tem aqui embaixo, bread, pão em inglês.
tomatoes. O que seria este daqui? Ainda tá difícil de identificar, teacher. Vamos pular. Esse daqui, esse dá para saber, facinho, né? Carne, então, meat. Cebola, onions. Aqui tá escrito também, a gente tem juice, que é suco em inglês. E por último, a gente tem aqui as frutas em geral. Olha que interessante, pessoal. Fruta, em inglês, é um substantivo incontável, diferente de vegetables, né? Vegetables eu posso usar plural, eu posso dizer one vegetable, legume, uma verdura, um vegetal, two vegetables, 2 vegetais. Mas em fruta, essa palavra fruta no inglês, ela é considerada incontável. Eu sempre vou utilizar ela no singular. Então, ou eu vou ter um pouco, né? Some fruit, ou eu vou ter muita. A lot of fruit. Eu não vou falar fruits. Vocês vão encontrar que até existe esse fruits no plural, quando a pessoa quer enfatizar as variedades, né? Os tipos de fruta, quer enfatizar as diferentes frutas. Porém, a palavra fruta em geral, né? Comer fruta, fruta é saudável, tem muita fruta na minha casa, é sempre no singular. Então, é fruit. Ok? Sobrou esses dois aqui, vamos ver. A gente tem a palavra sugar, que é açúcar em inglês, e a palavra rice, que é arroz. Bom, pela figura, a gente então entende que esse aqui de cima seria o rice, né? O arroz. E aqui a gente tem os cubinhos de açúcar, então aqui seria o sugar, certo? Então, descobrimos então o vocabulário. Vamos trabalhar agora os nomes contáveis e incontáveis. Então, em inglês, algumas coisas a gente pode contar. Então, a gente tem one apple, 2 bananas, 3 carrots, etc. Então, essas palavras, então, que a gente conta, né? 1, 2, 3, são chamadas de substantivos contáveis. Porém, existem outros substantivos em inglês que a gente não pode contar, né? Como, por exemplo, aqui, sugar e water. Então, eu nunca vou dizer 1 açúcar, 2 açúcares, 3 açúcares. Não existe isso no inglês. Eu posso usar unidades de medida. Por exemplo, eu posso dizer 1 quilo de açúcar. 3 cubos de açúcar. Aí eu posso falar, mas a palavra açúcar em si, ela é incontável. Então, eu posso falar muito ou pouco. Pouco açúcar, muito açúcar. Ou então, como eu falei, né? 1 colher, 1 cubinho, 1 quilo. Mesma coisa, water, água, né? Eu posso dizer 1 garrafa, 1 copo de água, porque garrafa e copo são substantivos contáveis, eu conto. Mas a água em si é incontável, então eu não digo 1 água, 2 águas. Eu preciso falar um pouco de água, muita água, ou 1 litro, 1 copo e assim por diante, tá? Isso vale para essa palavra fruit, né, que é incontável. Também vale para a palavra food, comida em geral, né? Mesma coisa, eu digo muita comida, pouca comida. Eu nunca vou dizer comidas, né? Existe essa expressão, mas quando a gente está falando de variedades de comidas, que não é o caso aqui, tá? Então, vamos focar nessa questão apenas. Vamos ver, então. A gente tem nesse exercício anterior as palavras que vocês colocaram de acordo com a figura e a gente vai colocar, então, elas na sua lista, de acordo com se elas são substantivos contáveis ou incontáveis. Então, no caso, substantivo contável, primeiro, a gente tem vegetables. Lembrando, os contáveis, eles possuem o plural, certo? Singular e plural. Os incontáveis, apenas singular. Então, fica fácil de a gente perceber. Apples, né? A gente já tem aqui no plural, tem 3. A gente pode contar. Então, apples vem aqui. Em seguida, nós temos carrots, que são cenouras. Também, a cenoura é outro substantivo contável. Carrots. Depois nós temos rice. Bom, eu não digo 1 arroz, 2 arrozes. Não pode, né? Eu posso falar 1 pacote, eu posso falar 1 quilo, 1 prato. Não posso dizer arrozes, 2 arrozes. Então, o arroz, rice, é um substantivo incontável. Por isso, ele vai vir nessa outra coluna aqui. Vamos colocar o arroz aqui do ladinho. Rice. Aí nós temos a water.
mineral water ou salt water, que também é incontável. Vamos colocar ela aqui, então. Water. Em geral, pessoal, líquidos, gases e sólidos como grãos, né? Pó, alguma coisa que é em pó, também vão ser incontáveis, ok? Eggs, a gente pode contar, né? Aqui, por exemplo, tem 6 eggs. Então, ele vai para os substantivos contáveis. E tá no plural, então ajuda a gente a identificar. Beans. Também. Vamos colocar aqui. Contável. Bread, pão. Pão é incontável, né? Se eu quero falar, por exemplo, os pães, né? Nas porçõezinhas, a gente fala rolls em inglês, né? Se você tem um pão assim, inteiro, você fala a loaf of bread, 2 loaves of bread, né? Mas apenas a palavra pão, bread, é uma palavra bem genérica, então ela é incontável. Vamos colocar ela aqui em cima, então. Number 4, incontável. Bread. Depois nós temos tomatoes, que também está no plural, então ajuda a gente a identificar, né? Substantivo contável. Sugar é incontável, né? Eu posso contar os cubinhos e as colheres, mas eu não posso contar a palavra açúcar em si. Então, sugar vem aqui em cima. Meat, mesma coisa, pessoal. Carne também é um substantivo incontável em inglês. Eu posso contar fatia, pedaço, né? Posso dizer muito ou pouca carne. Não posso dizer uma carne e 2 carnes, tá? Então, ele entra também nos substantivos incontáveis. Vamos colocar aqui. E ajudou a gente a identificar porque tá ali no singular, né? Então, facilitou também aqui. Depois nós temos onions, que são cebolas, contável. Vou passar para cá, onions. E por fim aqui nós temos juice, que é suco. Juice também, líquido, né? Líquidos em geral são substantivos incontáveis. Então, vamos colocar o juice aqui. Certo? Identificamos, então, as palavras contáveis e as palavras incontáveis. Vamos para o exercício agora gramatical. Using a or an or some. Pessoal, esse a e an significa um ou uma em inglês. Então, a gente só usa ele para o singular. E para os substantivos contáveis. Por quê, né? Eu vou dizer uma maçã, uma banana, uma casa, um carro, assim por diante. Então, ele só é usado para substantivos contáveis. Lembra da diferença do a e do an? Esse a aqui a gente usa na frente, então, de palavras com sons consonantais. Né? Então, por exemplo, banana, né, começa com B, é um som de consoante, então eu posso dizer a banana. Raramente se diz a banana, já ouvi gente falar assim, mas geralmente quando a gente usa o artigo junto com o substantivo, ele vai ficar um som de A, não um A como no português, aberto, é um A fechadinho, né? É tipo a, né? A banana, a car, a house, é um A fechado, tá? Não é um A aberto. Então, ali, eu posso falar a tomato, um tomate, a carrot, uma cenoura. E aí, os sons vocálicos, eu uso o an. Então, an apple, uma maçã. An onion, uma cebola. An egg, um ovo. Certo? O some, ele significa algum, ou algumas, ou um pouco. E ele pode ser usado para, na verdade, ele é usado para o plural dos substantivos contáveis e usamos com os substantivos incontáveis. Então, eu posso dizer assim, ó, uma maçã, an apple, algumas maçãs, some apples, algumas, né? Some eggs, alguns ovos, some tomatoes, alguns tomates. Então, eu uso para o plural.
E com os substantivos incontáveis eu também uso, porque como eu não posso contar, eu só posso dizer um pouco de, ou muito, eu posso dizer assim, eu quero um pouco de arroz, some rice, some water, um pouco de água, some meat, um pouco de carne, some sugar e assim por diante, tá? Então o some, ele é usado para o plural dos substantivos contáveis e para os substantivos incontáveis em geral, porque eles não possuem singular, não é mesmo? Aliás, eles não possuem plural, só possuem o singular, mas o singular deles é sempre, não é uma unidade, né? Eles não podem ser contados. Então, vai ser sempre o some. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. There is an orange on the table. Então, an orange, a gente tem um substantivo contável no singular. This is a sweet potato. Isso é uma batata doce. Também temos aqui a sweet potato, outro substantivo contável no singular. I bought some onions at the supermarket. Eu comprei algumas cebolas no mercado. Aqui nós temos um substantivo que está no plural, onions, e é contável. Então, eu uso some. E agora os incontáveis. There is some food in the fridge. Tem um pouco de comida na geladeira. Então, comida é incontável, por isso eu uso some. Eu não posso usar o a ou o a. O and, sorry. I drink some milk every day. Eu bebo leite, né? Um pouco de leite todo dia. Milk também, substantivo incontável, só posso usar o some. E aí, por fim, nesse exercício, a gente vai identificar a forma correta do verbo. Se é no singular, is, ou se é no plural, are. There is ou there are significa existe, tem. Então, na primeira frase, eu quero dizer que tem fruta em cima da mesa. Tem fruta na mesa. Como que eu vou falar? A palavra fruta, né? Fruit, como eu falei para vocês, é uma palavra que ela tá obrigatoriamente no singular porque ela é incontável, certo? Ela é incontável. Se tá no singular, então o meu verbo também precisa estar no singular, que é is. Lembrando que o is se refere para o singular, né? He, she, it, terceira pessoa. E o are aparece para o plural. Então, como aqui está no singular, a gente vai utilizar o is. Vamos fazer um underline aqui, ver se eu conseguir fazer. Então, essa seria, então, a nossa resposta correta. There is some fruit on the table. Depois nós temos meat in the fridge. Tem carne na geladeira. Mesma coisa, a carne é um substantivo incontável, né? Então, ela está sempre no singular, ela não é acrescida de S. Para o singular, eu preciso usar o is novamente. Então, vamos lá sublinhar essa opção aqui. Não ficou muito bom porque parece se... Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o marca-texto, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem aqui, né? Então, is a primeira opção, novamente aqui is. Depois nós temos there are some sandwiches in the kitchen. Tem sanduíches, alguns sanduíches na cozinha. Alguns sanduíches, no plural. Eu posso contar, né? Tem 2, 3, 4. Plural. Então, ao invés de there is, eu vou usar o there are. Vamos selecionar o are aqui. Depois a gente tem there are some money in my bag. Tem dinheiro na minha bolsa. Pessoal, dinheiro não está relacionado aqui à alimentação, mas a palavra dinheiro também é um substantivo incontável, né? Eu posso contar notas, moedas, então eu posso dizer, né, $1, $2, mas a palavra dinheiro, ela é uma palavra genérica, ela é uma palavra incontável. Então eu posso dizer muito dinheiro, pouco dinheiro. Se é incontável, eu só posso usar então o singular is. E por último, there are some pens in my pencil case. Então, tem canetas no meu penal. Canetas, contável, eu posso contar 1, 2, 3, 4 canetas. Tá no plural. Por estar no plural, a gente vai usar o are, certo? Substantivo contável. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de substantivos contáveis e incontáveis em inglês. Na próxima aula, a gente vai continuar... Opa, faltou um aqui, desculpa. Information, a palavra informações no português, ela existe no plural. No inglês, não. A gente sempre vai falar muita ou pouca informação, né? Se eu quero falar
tipo assim, uma informação específica, eu posso falar a piece of information. Meio estranho, né? Um pedaço de informação, mas é assim, a palavra informação, ela não existe no plural em inglês. Então, por ela ser incontável, a gente vai usar o is. E aqui, homework, tem tarefa para fazer hoje. Também, no português a gente fala tarefa, tarefas. No inglês, não. Tarefa é sempre um substantivo incontável. Homework, sempre no singular. Você pode falar muita tarefa ou pouca tarefa, mas nunca uma, duas, três, quatro tarefas, tá? Ele é incontável. Então, is novamente. Então é isso. Nessa primeira aula a gente trabalhou essa questão de vocabulário, o que é contável e o que é incontável. E nas próximas aulas a gente vai ver então como que a gente usa o some e o any, qual é a diferença entre eles, o many e o much, ok? E aí a gente encerra esse conteúdo e passa para o conteúdo seguinte. Mas é bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem ou perguntar na nossa próxima aula. Eu vou encaminhar junto com esse vídeo também uma tarefa lá no Google Formulário, bem fácil, de substantivo contável e incontável, tá? Vou mandar para vocês me enviarem até segunda-feira da semana que vem. E dúvidas, vocês sabem que a gente está sempre aqui à disposição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. A gente se vê na semana que vem. Thank you, bye bye.